Então eu abro o debate. Eu não sei como que a gente vai ficar no debate. Paulinha, a gente abre o debate, meia hora de debate. Pode ser que a gente já avançou um pouquinho. São 5, que horas são agora? Não sei, mas 5h05. Então o debate até 5h30, tudo bem? Que é a hora de acabar, mais ou menos. E a gente abre aqui para as perguntas. Se a Rúbia e a Analícia quiserem aqui ocupar o lugar, acho que eu vou levantar até para possibilitar essa... A Paulinha que vai direcionar o microfone. Então a gente abre, acho que para umas 5 inscrições, tá bom assim? E aí depois eu abro para as perguntas. Senta aqui, Rúbia. Aí. Senta para cá, eu sento aqui, fica tranquilo. Uma delas. Boa tarde, meu nome é Edna, eu sou assistente social do Fórum João Mendes, aqui da capital. Eu trabalho no serviço social das varas de família e o ano passado eu defendi a minha tese de doutorado falando do olhar do serviço social sobre a alienação parental. E assim, os dados que eu pesquisei se aproximam muito dos dados que a Analícia trouxe, né, com relação a essa questão das alegações de alienação parental, né, a maioria, né, dos processos que vem para a gente, seja em alienação, guarda, regulamentação de visitas, enfim, não se confirma a alienação parental. E isso eu estou falando com base até nas sentenças, né, que eu analisei. Então, assim, eu tenho observado que tem mesmo essa questão da banalização, né, da alienação parental. E de fato, assim, o serviço social, eu vejo que tem mais produções da área do direito, da psicologia, e o serviço social praticamente não tem discussão de alienação e nem mesmo do trabalho em vara de família, né? E eu acho que isso, de certa forma, parece que coloca o serviço social em desvantagem. Mas, no meu ponto de vista, eu considero que o serviço social tem muito a contribuir, né, nas perícias e também nas discussões, não no sentido de afirmar ou refutar a alienação parental, mas analisando as relações e a dinâmica familiar, né, como que essas pessoas se relacionam, e no sentido de encontrar alternativas que garantam a convivência familiar. Né? Então, aí uma indagação que eu fiz, aí eu coloco um pouco assim, mais para analista, mas eu acredito que as outras colegas também possam tá apontando, mas assim, se a gente tem vários dispositivos legais como o ECA, como o Sistema de Garantia de Direitos e também o Plano de Convivência Familiar, então qual que é o sentido da gente ter, né, a lei da alienação parental? No México, recentemente, a lei da alienação parental ela foi revogada, né, ela foi criada em 2014, em 2017 ela foi revogada, agora em agosto, porque os operadores, de maneira geral, e mesmo os juízes, confundiam alienação parental e abuso sexual, né? Então, assim, pensando na realidade brasileira, né, eu queria que você me falasse, assim, Analícia, até partindo, né, desse movimento de mães que têm reagido, né, que estão começando a reagir contra a lei da alienação parental, o que você vê de perspectivas? Né? Essa seria a minha pergunta. Olá, boa noite. Meu nome é Kelly, eu sou advogada e faço atendimento às mulheres em situação de violência doméstica na região da Zona Sul, no Jardim Ângela. Eu gostaria de pedir para que as participantes se manifestassem quanto o termo autoalienação, que começa a surgir nas decisões judiciais, como o homem que se afasta da família, também como uma forma de violência, também patrimonial, não pagamento da pensão alimentícia, e também intelectual, além do afetivo, que já é mais conhecido. Mais alguém? Boa noite, meu nome é Ana, eu sou psicóloga e atuo no DEM atualmente. A minha pergunta é mais para a Analícia, mas também para as operadoras de direito.
como que a gente cuida dessas mulheres que vêm chegando cada vez mais enlouquecidas quando se deparam com esse sistema que eu não consigo nem mais chamar de justiça, né? É tanta injustiça, é tanto absurdo, é tão surreal o que vem acontecendo com essas mulheres, na busca de uma vida sem violência, na busca de uma vida, simplesmente, né? E elas estão chegando enlouquecidas, a gente já tem relatos de muitos suicídios dessas mulheres também, internações psiquiátricas, enfim. Para além do cuidado que a gente já oferece, de acolhimento, de encaminhamento para grupos, de movimentos, até para lutar contra esse sistema todo, o que mais que a gente pode oferecer em termos de cuidado? Preparando elas mesmas para enfrentar esse processo que é tão longo, tão doloroso, muitas vezes tão injusto, né? Essa é a minha dúvida. Eu sou Ruth, eu coordeno uma casa que atende mulheres em situação de violência aqui na cidade de São Paulo. Eu queria talvez, né, pensar junto a respeito de a não implementação das varas com caráter híbrido, o que tem feito, né, com essas mulheres, que muitas acionam, né, a justiça por entender, né, com a receita de bolo. Faça a denúncia, registre o boletim de ocorrência. Aqui a gente tinha uma situação de condicionar a entrada das mulheres em abrigo sigiloso ao registro da ocorrência. Enfim, uma vez tendo acionado isso, e aí ela tem uma medida, né, dentro do direito penal aí, que quando vem para as questões do divórcio, guarda, pensão, é uma medida que conflita completamente com isso, né? Tendo casos absurdos de mulheres que estão em abrigamento sigiloso, tendo decidido guarda compartilhada com o agressor, né? E aí elas tendo de sair dessa situação e colocando a vida delas em risco e, enfim, e a não escuta dessas mulheres, né? Um judiciário que é refratário a ouvir as mulheres para que elas possam ser protagonistas da sua história e ouvir as crianças. As crianças não são ouvidas, né? Não é levado em conta os relatos das violências, o relato do presente, né, de terem testemunhado essas violências. E simplesmente, quando a gente estava falando, né, parece que um direito absoluto, que é o direito de visitação de uma pessoa que sempre imprimiu naquela família violências, quer, né, diretamente à mulher, quer colateralmente às crianças, ou até mesmo diretamente a essas crianças. Então, como lidar com isso? As injustiças e as violências, né, decorrentes da não implementação do JVDs com caráter híbrido, mas que fossem funcionais também, entendendo questões de gênero, né, olhando isso tudo desde uma perspectiva de gênero, não simplesmente por ter, né, o caráter híbrido, necessariamente seria visto isso desde a ótica, né, estamos diante de uma situação de violência doméstica e qual é o efeito para a mulher e as crianças. Levantar, que eu estou atrás da Ruth, que é grande, né? Então, meu nome é Janete, sou assistente social, atuo na Defensoria Pública, na criminal. E a minha pergunta vai meio que na linha do que a Ana também estava trazendo, sobre nós termos percebido o quanto as mulheres, e aí agora, não só nos atendimentos, né, psicológicos, sociais, enfim, mas muitas vezes, quando somos acionadas a estar junto, essas mulheres, elas já passaram pelas audiências extremamente desestabilizadas, e por estarem desestabilizadas acabam sendo, inclusive, acusadas de obstruir, eu tenho um nome agora, ao deslinde do processo, enfim, né, dificultar o deslinde do processo. E aí, como punição, elas têm os filhos retirados, né? E aí as falas de vocês foram complementares numa coisa que eu já vinha pensando, né? O quanto que essas mulheres, ao longo do tempo, vão desistindo dessas empreitadas no processo. Elas não conseguem se fortalecer, né? A gente tem rede de política pública muito frágil, né, até para conseguir que essas mulheres confiem, de procurar esses serviços e até de permanecer nos serviços para se fortalecer
e continuar acompanhando esse desenrolar do processo, elas não conseguem entender como que aquele sofrimento está sendo interpretado como loucura que vai contra ela, dizendo que, então, olha como, de fato, ela não pode cuidar dessas crianças, né? A gente tem tido aqui em São Paulo absurdos de decisões, né? Desde, então já vamos decidir assim, um filho com cada um dos dois, assim, ficar um filho com a mãe, outro filho com o pai, né? E já que vocês continuam debatendo entre si, guarda compartilhada, no qual, além da residência ter ficado com o pai efetivamente agressor, no termo ainda saiu mãe com direito de visita a cada 15 dias. Que guarda compartilhada é essa? Que interpretação é essa? Né, assim, bastante esquisito. E quando a mãe procura, quando essa mulher procura, né, para uma mudança de modificação de guarda, ela começa, na verdade, a ser acusada, né? Daqui a pouco ela começa a sofrer um processo, ela vai se tornar ré por denunciação caluniosa, né? A gente tem visto essas coisas. E aí, de perceber que esse sofrimento todo causado no sistema do judiciário e no jurídico, além da submissão dessas mulheres, né, além do retorno, essa mulher tentando sair da violência, ela tem um retorno, né, à submissão, ela tem que ficar calada, né, o tempo todo, deixando os homens decidirem a vida dela, deixando a lei, que é bastante patriarcal, decidindo a vida dela. A gente observa que quando são meninas, filhas, essas meninas vão também aprendendo essa submissão, né? E aí a última fala ali, por que será que as meninas de 6 anos já estão desistindo? E aí foi a resposta, assim, que meio que eu encontrei, assim, porque tenho observado isso, né? O quanto as meninas já estão aprendendo essa submissão. Então, além do prolongamento da violência doméstica contra esta mulher que está tentando sair da violência, as meninas estão sendo submetidas e já aprendendo que esse é aquele lugar que está destinado a ela, né? E daí eu fico pensando algumas coisas, né? Assim, quais estratégias nós podemos utilizar, que novas estratégias a gente pode utilizar para fortalecer essas mulheres, né? Então, me parece assim tão utópico, né, que a competência híbrida dos JVDs irá acontecer, né? Eu acho que não tem nenhum esforço, nenhum interesse para que aconteça, ou então nós mesmos vamos ter que dar uma forçada nisso, eu não sei qual a estratégia para que isso aconteça, mas quais as estratégias para que essas mulheres possam tomar de novo para si, né, a sua vida e as decisões e poder enfrentar esses processos, né? Então, a gente falou tanto de paz lá em casa hoje, que eu indiquei para mulheres o livro Arte da Guerra para Mulheres. Aí a minha linguagem não é nem um pouco não violenta, né? Mas assim, pensando que de repente a gente precisa começar a inverter algumas lógicas, né, naquelas possibilidades, no lugar da mulher, muitas vezes procurar diretamente pelo divórcio e a regulamentação da guarda, ela esperar e se fortalecer e ver algumas estratégias para que ela não perca, porque elas estão perdendo os filhos nas audiências, né? E isso, para mim, vai bem ao encontro, né, da fala da Alice, quando ela termina. Outras formas de violência estão sendo produzidas em nome da proteção, e nós temos cotidianamente essa tecnologia estar mais rebuscada, né? E assim com bastante requinte, né? Enfim. E daí eu fiquei pensando, há possibilidades de repente, propostas como essa que tem no Rio Grande do Sul, do CRAI, né, de a gente conhecer e de a gente
e pensando como uma das estratégias para ir mobilizando estas mulheres. Só para encerrar mais uma, excepcionalmente, que ela pediu, e aí a gente vai para os debates para terminar. Rápido. Eu sou Leira, sou de um centro de referência também de atendimento para mulher. Eu fico pensando, estava pensando desde manhã até agora, se a questão que a gente tem nas nossas mãos é de falta de conhecimento, eu vou botar essa questão, ou se, porque eu fico pensando na história das delegacias da mulher, né? Até hoje a gente fala que precisa capacitar delegada, porque delegada, e a gente já fez capacitação, e papapá, e a gente não avança nessa questão. Eu acho que hoje, eu tenho uma frase da Eliette Safiotti e da Sueli Almeida que tem pulsado, assim, né? Que ela diz que a violência de gênero amplia-se e atualiza-se na proporção direta que o poder masculino é ameaçado. Eu fico pensando se essa questão não é questão para o judiciário hoje. Se a questão, a demanda que a Lei Maria da Penha coloca com a sua complexidade, trazendo todo o drama da violência de gênero, não provoca uma reação dentro do judiciário para devolver a mulher para esse lugar de subalternidade, revelando a face violenta do próprio judiciário em relação às mulheres, como a gente já teve várias pesquisas que mostraram isso. Na década de 80, a pesquisa da Daniela Dayon falando sobre quando a vítima é mulher, nos casos de estupro, como a palavra da mulher é desqualificada dentro do judiciário. Eu acho que a gente tem uma reação a toda a potência que a Lei Maria da Penha traz, a demanda que ela traz das vítimas de violência. Cada um de nós que ouve e atende as mulheres carrega consigo essa demanda, né? Por isso é tão duro, às vezes, ouvir algumas coisas que tornam isso tão mais suaves, quando a gente sabe que não tem nada de suave, né? Eu acho que tem uma reação, para mim, essa perspectiva que eu acho que a gente precisa pensar, entender talvez tudo isso que a gente está discutindo e assistindo como uma reação própria do judiciário e não um desconhecimento em relação a essa demanda que a Lei Maria da Penha traz. Voltou para a mesa, então? Então vamos lá. Quem quer começar? Vamos ser democráticos? Vamos lá. Alice, aqui tem um... Me parece que, só pegando esse gancho último, estive coincidentemente na segunda-feira no evento da UAB, ontem no evento do Ministério Público e hoje no evento da Defensoria, só nessa semana. E agora na segunda-feira estarei no Tribunal de Justiça lá no Amapá. Mas só para dizer o quê? Para dizer que esse tema da reação apareceu em todos esses locais. E de fato, a gente está percebendo isso, está havendo uma reação, sem sombra de dúvida nenhuma. Agora, o que a gente tem que fazer é se municiar. Se municiar, e aí eu volto para a questão do conhecimento, porque se a gente tem que se municiar com conhecimento para que a gente mostre que efetivamente o que está acontecendo em relação à mulher e o que pode ser solução para o problema da mulher. Então essa questão é que eu acho importante, a gente tem que se municiar, temos que estar preparadas, porque está tendo sim uma reação muito forte. Então essas estatísticas que foram trazidas pelas colegas sobre alienação parental, nós temos que ter isso na ponta da língua, porque na medida que alguém falar, a mulher está denunciando falsamente, não, cadê a sua pesquisa? Eu tenho uma pesquisa que diz que é o contrário, e aí você dá exatamente uma coisa que é muito importante, que não se mede, não se muda. Então a gente tem que trazer essas informações. Agora, por exemplo, tem uma pesquisa, nós não temos no Brasil, mas tem uma pesquisa na Espanha. Na Espanha as mulheres também estavam sendo acusadas na violência de gênero, aquela denúncias falsas. Lá na Espanha a gente tem uma pesquisa que vai mostrar que realmente tem mulheres que mentiam quando acusavam os seus maridos, ex-maridos de violência doméstica. Só que vocês têm ideia da proporção? Pesquisa da Espanha, 0,4% das mulheres estavam mentindo. 0,4%. Então, quando a pessoa fala que a mulher mente muito, assim, não tem a pesquisa no Brasil, mas lá na Espanha é 0,4%. Se aqui for 4 vezes mais, se aqui for 10 vezes mais, né, mesmo assim, não é as mulheres estão mentindo. Né? Então, a gente tem que ter pesquisa, a gente tem que ter tudo na ponta da língua, ou numa anotação, no computador, no bloquinho, em alguma coisa, e cada vez que as pessoas vierem com esse discurso, que é o discurso realmente da reação, a gente possa fazer o nosso contra-ataque, com muita assertividade. Eu acho que a gente não deve usar violência, eu acho que a nossa linguagem não deve ser violenta, eu acho que a violência gera mais violência,
mas nós temos que ser assertivas. Eu acho que essa é uma palavra boa para a gente trabalhar na militância, que eu também sou militante, né? Assertividade, e aí você tem o conhecimento e você coloca em prova aquele conhecimento. Eu acho que isso é uma estratégia boa. Vou aproveitar e aí já faço as minhas respostas e as considerações também. A pergunta sobre as varas híbridas foi a grande decepção que a gente teve na aplicação da Lei Maria da Penha, né? A gente vinha com a ideia de que agora teria juizados de violência doméstica familiar contra a mulher, com competência civil e criminal. Enquanto não tivesse os juizados, então seria o juiz da vara criminal que teria essa incumbência, só que daqui a pouco a escada foi sendo retirada, né? Porque agora a ideia é que só nos casos das medidas protetivas, nos casos urgentes, é que o juiz criminal atenderia essa parte toda que não é a parte criminal. Então, é uma dificuldade muito grande para as mulheres, objetivamente é uma dificuldade grande para as mulheres terem que demandar no juízo criminal, no juízo civil, às vezes no juízo trabalhista, no previdenciário, e vai indo para todas as instâncias, principalmente porque a gente sabe que essa mulher que busca a justiça, normalmente ela não tem condição econômica e está numa situação de vulnerabilidade. Agora, por outro lado, analisando os juizados, analisando os juízes, também existe um outro lado da moeda, em que eles vão falar que, na prática, objetivamente, se fosse o juiz lá da violência doméstica tivesse que trabalhar os temas inventário, separação judicial, alimentos e tal, não daria tempo de cuidar de uma parte importante que são as medidas protetivas de urgência. Então a gente tem os dois olhares, só que é claro, me parece, aí vem o meu posicionamento, que o correto seria equipar os juizados de violência doméstica familiar contra a mulher para que tenha mais juízes, para que os juízes possam fazer, então, todas essas atividades. Então, essa é uma parte importante. Queria também, já aproveitando, indo para as minhas conclusões, falar de um outro tema aqui que eu considero interessante, que é o seguinte. Essa preocupação com a criança, naquela lei que eu mencionava, traz, eu acho que digamos assim, uma bola de neve. Porque a gente começou só agora em 2017, a se preocupar de fato com a criança. Tem a questão da alienação parental que a gente tem que derrubar, mas isso vai numa linha de frente muito ampla. Por exemplo, na questão das crianças, das mães detentas que tenham crianças pequenas. Então a gente tem que trabalhar também nessa linha. Temos que trabalhar na linha aqui dos filhos da violência de gênero. Temos que trabalhar nessa linha da alienação parental. Ou seja, na verdade a gente vai trabalhar em bloco, mas mostrando que pela primeira vez, e isso é importante, a gente tem uma legislação que vai efetivamente se preocupar com esse tema referente à criança e adolescente naquela definição mencionada na nossa Constituição, que é exatamente da proteção integral. Então, pela primeira vez, teremos realmente a proteção integral. E dizer que eu fico muito feliz que a maioria das perguntas vieram para os temas da alienação parental, porque as dúvidas que o pessoal colocou aqui na plateia eram dúvidas minhas também, que eu compartilho, e fico agora aguardando, então, a resposta das nossas companheiras.